impossíveis possíveis. Hoje a gente vai falar, primeiramente, bom dia, boa segunda-feira a todos. Vamos falar sobre a possibilidade da recuperação, a possibilidade da reabilitação integral como ser humano, ser um membro produtivo e digno da sociedade, sobre recuperação do uso de drogas, recuperação dos nossos pecados, recuperação do vício de jogos, de redes sociais, de mentiras. A gente vai falar um pouco sobre cada uma dessas coisas. Para Deus não há nada impossível, segundo as suas promessas. É uma promessa dele, mas só se apropria disso quem está vivendo o novo e vivo caminho da recuperação, da reabilitação, como ser humano. Bom dia a todos, fiquem com Deus. Obrigado. Tem reunião hoje, hein? Meta recuperação antitóxica. Bom dia a todos, mais uma vez, para quem eu não falei ainda, acho que já falei com todo mundo, mas é sempre bom, né? Dar esse introito assim. Dificuldades, né? A vida é feita de dificuldades, é feita de provações, de tentações, né? Dificuldades, tribulações mais, quer dizer, provações mais tentações igual a tribulações, né? As provações são propostas por Deus a nós para nos forjar, para nos trabalhar, para parar nossas arestas, e as tentações são o nosso inimigo, o diabo que coloca na nossa frente, para tentar nos derrubar, né? Então nós somos provados para melhorar, para o acréscimo da nossa fé, da nossa perseverança, da nossa motivação, somos tentados para a queda. Aí fica esse dilema, o que eu vou abraçar, né? O que eu vou abraçar não, de que maneira, melhor falando, de que maneira que eu vou enfrentar as duas situações, de que maneira que eu vou enfrentar as tribulações, sejam elas benéficas ou maléficas para a minha vida. Semana passada, dentro nesse espectro, a gente falou sobre a coisificação, né? Quando eu me torno uma coisa, né? E eu não estou falando de, de, de maneira pejorativa, não, mas é quando eu me torno uma pessoa sem propósito algum para viver, sem expectativas nenhuma, né? Quando insere-se o preço e se perde o valor. Quando insere-se o preço, furta-se o valor, né? Quando eu tô, quando a minha vida já não tem mais sentido nenhum, então eu sou rotulado, sou taxado como um qualquer, sou marginalizado, sou discriminado e por aí vai. Muitos de nós já provaram disso, provam disso ainda, né? Essa semana, a gente hoje cedo começou, entoamos um louvor aí que chama Deus Impossível, né? E foi meio que proposital para o assunto que a gente está pensando para o dia de hoje. Eu ouvi o Eduardo falando também das impossibilidades, você lembrou de Elias, o profeta Elias, quando venceu os 450 profetas de Baal, desceu fogo do céu e molhou o altar molhado, impossível, né? Aconteceu fogo e tal, queimou, ele matou 450. Depois ele entrou em depressão, um período de depressão, foi para uma caverna, né? E Deus colocou para ele pão e água, e ele andou 40 dias, 40 noites com aquilo, com a força daquilo, com a impossibilidade se tornou possível, né? E porque tinha mais 7.000 remanescentes ainda que tinham que ouvir, que tinham que se render a Deus. Então, existe possibilidade, há sempre a possibilidade, há sempre, mas depende muito mais de nós que qualquer coisa. Impossíveis possíveis. Nós realmente nos recuperamos. Aí eu ponho sempre pontos de interrogação. Sempre uma questão. Nós realmente nos recuperamos? Isso aqui, nós realmente nos recuperamos é o nome do capítulo 8 do livro de NA. Tem o nós realmente nos recuperamos, depois que apresenta o programa inteiro, passo 12, ufa, nós realmente nos recuperamos. Aí vem o 10 que fala só por hoje viver, o 9 que vem, só por hoje viver o programa, e o 10, mais será revelado, né? Então, esse aqui, a gente parte da premissa que a pessoa, que o indivíduo leu, praticou, aprendeu e praticou o programa. Ou está praticando, quer dizer, praticou não, está praticando, está na prática do programa, está no novo e vivo caminho, andando com as dificuldades, com as provações, com as tentações, mas está de pé. Por isso que eu comecei falando de provação e tentação. Tá vindo, mas ele está de pé, está caminhando. Então, parte da premissa que nós realmente, não precisamos colocar nos recuperando, mas estamos, né? Estamos no processo, né?
Estamos no processo. Estamos caminhando. Por quê? Porque a gente está cansado de história triste, velho. Eu estou cansado de novela e de história triste, né? Eu sempre brinco no quarto com o senhor Adilson, né? Desde 2022, quando era Vitória, lá em Betim. Fala, ó, não quero saber de novela nem de historinha triste, né? Não me aborreça com história triste, né? Por quê? Porque a gente está cansado, velho. Estamos cansados de novela. Vale a pena ver de novo, né? Estamos cansados de manipulação, porque... Não, o que a gente mais escuta em clínica, eu vim aqui para dar um tempo na minha cabeça, para dar uma descansada, porque eu estava né? Eu tava precisando dar um tempo lá fora, tal, conversei com minha filha, conversou nada, meu irmão. Você não pensou em nada. Você está aqui porque fudeu, perdão da expressão. Porque já era, você perdeu. Você precisava, necessitava disso aqui, de uma internação. Não é para dar um tempo para refrescar a cabeça. Então vai para o spa, meu irmão. Vai para um lugar que você não tem horário para comer, horário para dormir, que te dão coisa para você comer do jeito que é colocado. Ó, hoje escolhem até o que a gente come, porque a gente fez escolhas ruins lá fora. Hoje escolhe até o que a gente vê na televisão, até até o horário de dormir, que a gente não soube escolher lá fora. Essa que é a verdade. Eu não soube gerenciar a minha vida, eu não soube gerenciar minhas emoções, por isso eu dei tiro no meu pé e estou aqui. Para os outros me reensinarem a viver. Ou eu estou enganado? Se eu estiver falando mentira, vocês podem me contrariar. Mas é isso. É isso. Né? E eu estou inserido nesse plano, não estou fugindo, não. Eu estou aqui também, eu como a mesma comida. Eu tenho os mesmos horários. Ah, mas você tá, mas eu já tive que passar por vários processos. Vários. É o que eu já falei aqui. Se eu somar o tempo que eu já fiquei internado, dá mais que todo mundo aqui junto. Eu concluí todos. Para minha vergonha, sabe? Mas eu estou caminhando. A sugestão é essa, ó. Continua, que vai dar certo, que vai dar certo. Por quê? Porque impossível se torna possível. Eu estou vivendo o impossível na minha vida essa semana, meu irmão. Eu estou indo para São Paulo. Há um ano. Faz um ano que eu estou fazendo o que tem que fazer. Com humildade, com mente aberta, com rendição, petição, fé, acima de tudo, e Deus abriu a porta. Né? Deus abriu a porta. Não está nada ganho. Eu não posso. Ah, então agora dane-se programação, já. Não. É agora que eu tenho que ir com mais afinco, para não cair do pudim de novo. Rapadura é bom, mas é dura, velho. É doce, mas é dura. E eu gosto mais de pudim, muito mais que rapadura. Então eu quero continuar nessa atmosfera do pudim. Quero continuar nessa vida que Deus tem me dado. Uma vida com V maiúsculo. Ainda tem muito para conquistar? Tenho, sabe? Aquela coisa, você é feliz? Não. Mas eu estou no caminho, estou no processo. A sugestão é essa. Então, nós, conquanto aqui, temos várias histórias comuns no ou do fundo do poço. Perdas, falhas, tristezas, discriminação, igual eu falei no começo, de marginalização, portas que se fecharam para nós, várias portas se fecharam para nós, várias, né? Impossibilidade, várias coisas que aconteceram para nós que se tornaram impossíveis. Isso aqui, essas histórias não são lendas, não é igual a gente brinca, eu brinco com o neném, é lenda, tal. Não, é verdade. Essas historinhas tristes, nossa, são verdade. Sabe o que é pior? Que a gente tem várias, a gente tem uma coleção, a gente tem um livro de história triste. Só que a gente não lê esse livro. A gente não lê. A gente gosta de passar e a gente não vê o exemplo nosso mesmo. A gente não é ligeiro, a gente se acha, né? Se acha pá. Só que a gente não é ligeiro para aprender com o erro dos outros. A gente tem que aprender com o próprio erro. E às vezes não aprende. E demora para aprender, às vezes. Demora. Aquela história que eu sempre falo. Eu me aprisiono, eu me tranco e jogo a chave longe, para ficar difícil de eu pegar depois. É ironia. É ironia mesmo. É masoquismo, é gostar de sofrer, sabe? Parece que é isso que acontece, não sei o que acontece com a gente, né? Então, histórias comuns do fundo do poço. Nós temos um denominador comum, voltando, comum. Nós temos um dilema moral. É um dilema moral, sim, não é uma doença. Eu adoeço depois. Agora pode até ser doença.
Mas a natureza não é que todo mundo aqui é doente. Não. Eu adoeço à medida que eu vou fazendo, abusando das coisas. Aí eu me torno uma pessoa doente, dependente, viciada. Que abusa das coisas. Autossuficiente, não sei do que. Né? Autônoma, emancipada. Então nós temos um dilema moral, que é o caráter corrompido. Nosso caráter foi corrompido pelo abuso da minha vontade, pelos meus maus hábitos. Vou falar daqui a pouco. Então, esse dilema moral é exponencialmente, tipo assim, ó, exponencial, vai. 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Beleza? Exponencialmente é 4 elevado a 400. 400 elevado a 4.000. É exponencialmente. A gente vai, ó, a nossa adicção, ela nos expõe, ela exponencialmente desenvolve, nos expõe ao ridículo, ao fracasso, à vergonha. Exponencialmente, porque a gente chuta o pau uma hora. É o que está na literatura de DNA. A gente fica correndo de um lado para o outro para tentar tapar as brechas. Mas chega um momento que a gente fala, foda-se. Todo mundo já sabe, meu, se lasque. E pá, aí vai. Exponencialmente. Aí nós nos perdemos. Emocionalmente, sentimentalmente, com relação financeira, tudo. Aí vai tudo, dane-se. Aí a pizza da vida vai pro saco. A gente joga fora. Pisa em cima. Aí fica relegada, né? Nos expõe ao ridículo, ao fracasso, à vergonha. Por quê? Porque não há ninguém que por si mesmo consiga se manter de pé. Se não acreditar, se não tiver um norte, se não tiver uma direção, se não procurar alguma saída, se confiar em si mesmo, nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Ninguém conhece o próprio coração. Ninguém conhece. A gente ouve frases de efeito, né? Siga seu coração, faça sua vontade, seja o melhor. É uma agenda positiva, né? De frases positivas, de autoestima, tentando levantar, mas, meu, é vazio, é placebo, é efêmero. Por quê? Porque é só por fora, eu gosto de ouvir, mas eu não quero praticar. Eu leio um monte de coisa, eu faço, mas eu não quero praticar. Então só entra informação, mas conhecimento não, na loja, eu não me aproprio disso. E se eu não me aproprio disso, eu não mudo. Pode falar, Edvaldo, me ajude. Ah. Sim. Não, cara, eu vou usar até o que o Everton falou agora com o controle remoto. Fez um bem bolado ali que eu fiquei olhando. Falei, os caras são tranqueira mesmo. Né? Aquela coisa, dá nó em pingo d'água, os adictos, né? Ele falou assim, ó, papai não me ensinou, não me deu cabeça só para usar boné. Pensa, raciocina, desenvolve, treinamento, leia, faça. Eu estou internado, e daí, cara? Procura alguma coisa para fazer, para desenvolver, né? Neuroplasticidade do cérebro. Eu já falei isso aqui, não entrei profundo, porque eu já dei essa aula há 2 anos também, convém dar aqui também. Nosso cérebro ele se desenvolve em outros lugares, procurar alocar algumas coisas. É desenvolvimento, é você que tem que buscar isso. Treinamento, é um músculo, você tem que treinar. Então nós temos esse denominador comum que é o nosso caráter corrompido. Nós temos a ausência de Deus na vida, quando a gente está nesse buraco aqui, ó, quando a gente está nessa tristeza comum, a gente deixa o nosso objeto, o nosso objetivo de vida para qualquer coisa. A gente conhece bem essa evolução da involução, da descaracterização do Homo sapiens, do homem sábio. Falamos semana passada. A última classe dos homos, né? Homo neandertal, Homo não sei o que, vários outros, erectus, chegou o Homo sapiens, que é o... Por quê? Porque a gente tem capacidade de pensar, de cognição, tem capacidade de resolver problemas, só que nós mesmos, inculcando-nos por sábios, tornamos loucos. Nós mesmos fazemos isso com a gente. E a gente acha que tá bom, que a gente vai seguindo a vida. Então, o uso ou abuso das nossas vontades, que é o termo que eu gosto de usar, o uso ou abuso das nossas vontades, os nossos maus hábitos, os nossos, tá vendo que tá tudo no plural? Nossas vontades,
nossos maus hábitos, nossos vícios, nossas dependências. A gente vê que a adicção não é uma coisa só, não é só um problema. Meu. S, no plural, não é só um problema, não é só uma coisinha, não é só usar droga. Não é, são vários. Eu sou viciado em várias coisas. A minha doença se manifesta de várias formas, é multiforme, é multifatorial, é muita coisa, não é uma coisa só. É por isso que eu tenho que trabalhar, é por isso que eu tenho que treinar, é por isso que eu não posso dar brecha, não posso dar brecha em nenhum momento. É porque as ogivas da carne são várias, mas o fruto do Espírito também são 9 gomos que eu tenho que desenvolver. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, alegria, quantas essas coisas, mas eu tenho que desenvolver, senão vai ficar alojado, incubado dentro de mim essas virtudes que todos temos, mas fica incubado e eu não desenvolvo. Mas o que é mal, o que é ruim, o que é pernicioso, o que é prejudicial, o que é nocivo, para mim é quanto sinônimo. Eu gosto de fazer, eu me esforço para fazer o mal. Quantas madrugadas eu não saí de casa para andar, andava 5 quilômetros para buscar, na chuva, no sol que fosse. Desviava até de tiro, brigava. Esforço para fazer o mal. Esforço para fazer o mal. Né? A gente lembra hoje do que o Eduardo estava falando de cedo. Não sei se ele falou do episódio inteiro, mas os profetas de Baal, eles se cortavam. Esforço para fazer, mas se cortavam atrás de uma coisa que era vã. Clamavam. E não aconteceu nada. Às vezes a gente se mata, a gente se corta, a gente vai falar disso agora. A gente se dá tiro no próprio pé atrás de coisas vãs, coisas fúteis. Então, essas dependências, esses vícios, nos limitaram, nos condicionaram, nos impossibilitaram. Deixou tudo impossível para nós. Nos impossibilitaram de viver, nos deram impotência, condicionaram a ser impotentes, a ser inúteis e a nos prostrar. De novo, eu perdi. Cada round que eu é igual uma porrada. Eu caio, me prostro perante isso. Então, tudo isso você falou, putz, cara, e agora? Então não tem jeito. Então já era. Tá morta a galinha. É um caminho sem volta, então? E do jeito que você está falando aí, parece que não tem jeito para nada. Não, não é um caminho sem volta. Sempre há esperança. A gente vai ver isso. Uma música do Engenheiros Havaí, curta-metragem, várias variáveis. A vida é uma viagem, passagem só de ida. Há quem diga que não vale, há quem mate para viver. O contraponto é esse, a gente está vivendo para matar nós mesmos. Nós estamos vivendo para matar nós mesmos. Que a gente vive, a gente trabalha, a gente ganha dinheiro para se matar. Aí eu volto para Isaías. Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Né? Nós vivemos para matar nós mesmos. Quando a gente não mata os outros também, porque a gente mata os outros aos poucos também. Quando não é as vias de fato, né? Quando a gente não assassina alguém, a gente mata a nossa família, a gente adoece os outros. Né? Então é um caminho sem volta? Não é. Sempre há possibilidade. Existe a possibilidade da recuperação. Existe. O livro de N.A. ele fala, sofremos, o termo é esse que ele diz, sofremos de uma doença física, mental e espiritual, mas que pode ser detida em algum momento. Tirando o fato de ser doença, eu colocaria assim, sofremos de uma condição, que eu me coloquei nessa condição, física, mental e espiritual, que pode ser detida em algum momento. Então, é possível a recuperação. Cara, é linda essa frase, meu irmão. É linda, eu fico vibrante quando eu ouço isso. Sofremos de uma condição que atravessa, que perpassa o nosso físico, o nosso corpo, o nosso mental e o nosso espiritual. Tá? Compulsão, obsessão, total egocentrismo. Mas tudo isso pode ser detido em algum ponto. Que ponto é esse? É o ponto que eu resolvo parar, meu irmão. É o ponto que eu decido. É o ponto que eu escolho. Aí é contigo mesmo. Aí é comigo. É a hora que eu quero fazer isso. Porque eu me condicionei. Só que eu posso parar. Eu posso parar com isso. E quando eu falo eu, é claro, com a ajuda do meu poder superior, que me capacita para isso. Por quê? Porque já está dentro de mim, incubado às vezes, a força para poder decidir. Não quero mais. Não quero mais. Então, está sempre dentro de nós.
é possível a recuperação, é possível algum ponto. Então existe a possibilidade. Mas primeiramente, eu tenho que detectar e deter. Detecção e detenção da problemática, da doença, do que me aflige. Passo 5, passo 4, passo 5. Né? Passo 4. Fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. 4. Eu faço a minha vida com honestidade, mente aberta e boa vontade. Ó quanto conceito que eu estou falando. Que eu sempre trabalho como é aplicável em tudo na nossa vida. Em tudo. 4º passo, usando os 3 princípios que é o tripé da recuperação. Aí o 5º passo, eu vou confessar eu vou ler para alguém da minha confiança, vou confessar perante alguém, a mim e a Deus, a natureza exata das minhas falhas. Mas como é que eu vou saber qual que é a natureza exata da minha falha? Qual que é o ponto onde nasceu, esparramou tudo na minha vida? É esse ponto aqui. Como é que eu vou saber dele? Se eu não pratico, se eu não procuro saber, se eu não me autoconheço, se eu não aceito que eu tenho problema. Como é que eu vou saber qual que é o problema se eu não aceito que eu tenho problema? Se eu levo a vida de qualquer maneira? Aí não tem como. Não existe possibilidade. Eu vou ficar pro resto da minha vida, e ouça o que eu estou falando, pro resto da minha vida saindo e voltando de clínica. Até que uma hora, sabe, não incomoda mais, vai pra rua ou morre. Vai ficar em ping-pong, ping-pong. E eu estou falando por experiência própria, tá? Então, eu primeiro tenho que detectar e deter esse problema. Isso quer dizer, olha só para você ver, tem uma frase aqui só, olha o tanto de coisa que está dentro disso aqui, ó. Isso quer dizer autoaceitação. Eu tenho que aceitar que eu tenho problema, que é passo 1 na veia, meu irmão. Rendição, passo 1, passo 2, passo 3. Na veia, autoaceitação. Admitimos que éramos o que eu sou. Sou impotente, sou frágil, sou fraco, eu perco. Autoaceitação, isso é se autoaceitar. É me render. Eu admito que eu tenho que crer, eu venho acreditar no poder superior. Eu reconheço a minha fragilidade, eu sei que eu preciso de um Deus e eu pratico o programa. Eu entrego a minha vida e minhas vontades. As minhas vontades e a minha vida a um poder superior. Ele dirige, porque ele dirige melhor do que eu. Eu bato o carro toda vez, ele não bate. Na veia isso aqui, ó. Nascer de novo, a mente renovada, a preparação do caminho. Vai João 3. Importa-vos nascer de novo, que é nascido da carne é carne, que é nascido do espírito é espírito. Romanos 2:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, ó. Mente renovada, mente transformada. Preparação do caminho, Salmo 50:23. Aquele que prepara o seu caminho, que escolhe, ó, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer esse caminho, que é esse aqui, eu vou estudar, eu vou me esforçar, porque é esse que é o caminho que me dá vida. Esse que é o caminho que vai me levar para algum lugar. É esse, é isso. Então existe a possibilidade da recuperação. Segundo ponto, cada dia limpo deve ser valorizado. É o que eu sempre falo aqui, está na literatura também. Mais um dia limpo, mais um dia bem sucedido. Valorize, celebre mais um dia limpo, cara. Como é difícil ficar mais um dia limpo. Antes eu achava legal falar, pô, Nefton Gomes, eu sou Nefton, sou mais um adicto aí em recuperação, só por hoje limpo há 4 anos, 2 meses, 3 dias. Eu achava bonito falar isso, 4 anos, múltiplos anos. Cara, como é difícil ficar um dia limpo, velho. A retórica da gente muda, até o jeito de a gente falar muda. Como é difícil acordar, passar mais um dia com todas as tribulações, né? Provações e tentações que falei no começo, a soma das duas. Como é difícil passar por isso e estar limpo no outro dia, acordar e me falar, graças a Deus, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre minha vida. E à noite poder dobrar o joelho e falar, Senhor, muito obrigado pela tua fidelidade. Como é difícil, velho, ficar um dia limpo. Né? Como é difícil. Então eu tenho que celebrar. Oh, estou limpo hoje, véio. Abri o olho. Porra, graças a Deus. Mais uma oportunidade me sendo dada. Mais um teste para eu ir melhor do que eu fui antes. Eu tirei 6 ontem, tenho que tirar 7 hoje. Pai, se eu tirar 3, beleza. Melhorar, estudar para melhorar. Sempre progressão, progressão. Um dia limpo, um dia bem sucedido. Meus pensamentos, minhas emoções, meus sentimentos têm que estar sob controle. Eu tenho que ter o domínio próprio. Né? Falei agora há pouco do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quantas essas coisas não há lei. Então tá aqui, ó. Eu tenho que desenvolver
controle, o domínio próprio, o autocontrole. Tem um provérbio que fala assim, ó, que o cara que domina o seu espírito é maior do que o valente que toma uma cidade, né? O cara que controla o seu espírito é maior do que o cara que domina uma cidade. Porque como é difícil a gente se controlar, o cara vem falar uma coisa para você, você na hora já responde na mesma altura. Por isso que eu sempre falo, a resposta branda desvia o furor. A Bíblia também, Provérbios. A palavra branda desvia o furor, mas a resposta dura, debater, suscita a ira. Você fala na mesma altura, no mesmo tom, do mesmo jeito, suscita a ira e sai os dois para porrada. Aí tá tudo perdido. Né? Por isso que a gente sempre fala da importância de controlar a língua, saber dominá-la. Então, um dia limpo, um dia bem-sucedido. Pensamentos, sentimentos, emoções sob controle. Aquele processinho. Primeiro eu me autonego, porque eu aceitei quem eu sou. Depois eu me autoconheço, conhece a ti mesmo. Depois eu me autoconheço, depois eu me controlo. Como é que eu vou... Não é o inverso, não é isso aqui. É isso aqui. Não tem como eu me autocontrolar para depois eu me autoconhecer, para depois eu me autonegar. Não existe. É uma ordem única. Uma mão única. Eu primeiro me autonego, me autoaceito, me autoconheço, depois eu tenho controle, domínio próprio. Então são atitudes de ações e reações que mudam a atmosfera do pudim. A vida é assim, a vida boa, a vida simples, ou a vida abastada, mas uma vida com direção. Com direção. Você sabe qual que é o objeto e o objetivo da sua vida. O princípio, o meio e o fim. E não é Raul não, viu, Nenê? Entendeu? Você sabe o que você quer para a sua vida. Você sabe o processo que você quer. Entendeu? Lucas 1,37. E para Deus não há impossíveis segundo as suas promessas. Mas a promessa é só para quem crê, meu irmão. Para Deus não é impossível. Mas eu creio em Deus. Porque por Deus ele fala, em todas as suas promessas. Quer dizer o quê? Ele já prometeu, já é uma promessa. Só que eu só vou provar desse impossível se eu crer nessa promessa. E crer não é só falar eu creio. Crer é obedecer. Crer na palavra de Deus, quando eu falo crer quer dizer obedecer, confiar, andar como, fazer jus a isso, ser coerente, andar dignamente. É isso que é crer. Tá? Então, existe a possibilidade da recuperação, cada dia limpo deve ser valorizado e aceitar a realidade. Eis a questão. Ó, aceitar a realidade. Porque muitos vão sair daqui e vão encontrar dificuldade com a família. A família é a principal coisa. Não vão encontrar emprego de cara, vai demorar um pouco às vezes. A família meio reticente, uns nem ligam para você, outros vão ficar na bota, desconfiando. Mas e aí, o que você vai fazer com isso? Eu vou pular para cá já. Coping estratégias, lembra que falou disso? Resposta de enfrentamento. Como é que eu vou enfrentar as situações? Como é que eu vou responder aos golpes que estão sendo dados a mim? Como é que eu respondo ao não, uma desconfiança? Você não vai, você é um drogado. Como é que eu vou engolir isso quando falarem para mim? Isso é um noia. Agora é o Bíblia, do que o Bíblia debaixo do braço. Agora virou santinho. Como é que eu vou engolir isso? Eu vou engolir isso? São perguntas retóricas, para você pensar mesmo. Que vai acontecer isso. Vai acontecer isso. Se não falarem, vai ser por velado, de maneira velada. Vai ser desconfiado, entendeu? Mas isso acontece porque é natural. Eles não estão errados, não. Quem está errado somos nós. Que fizemos, que trabalhamos, de novo, que nos esforçamos para sermos vistos dessa maneira. Então, aceitar a realidade. Novamente, a minha coleção de pensamentos sobre mim, sobre eu mesmo, o que eu penso sobre mim, mais o que os outros pensam de mim. É igual a mim, sou eu. O que pensam de mim e o que eu penso de mim, sou eu. Ou não? Pode falar, Edvaldo. Ah. Ah.
Sim, é isso que é aceitar. Isso é, você está se aceitando, você sabe que você tem essa dificuldade. Pô, tem dificuldade com masturbação, vai, você tocou nesse ponto. Tem dificuldade, não consigo. É uma válvula de escape que você está colocando para ser uma válvula de escape, ouça bem. Para ser uma válvula de escape para você não pensar em tanta coisa. Mas você vira escravo de uma coisa também, porque você vira compulsivo numa coisa, de comida. Você come para tentar tapar um buraco. E não é assim que ele tapa o buraco. Não é assim. Não é com uma outra coisa. Não é substituição. Não é substituição. Aceitar a realidade. Você está aceitando a realidade. Você sabe que você é fraco em algumas coisas. Agora, o que você vai fazer? O que você vai fazer em relação a isso? Qual que é a sua estratégia? Sua resposta de enfrentamento? O que os outros pensam de você? É só o que os outros pensam de você, meu irmão. Agora, o que você pensa de você mesmo é o que você faz. A boca fala do que o coração está cheio. E o coração está cheio daquilo que eu penso. E aquilo que eu penso é o que eu sou. Por isso que a mudança é necessária. Sugestão. Tá? Sugestão. Então, nós somos diariamente afligidos por velhos sentimentos e medos, que são sintomas do nosso problema. Mas esses sintomas não são determinantes. Não, aqui eu até coloquei aqui. Não são determinantes, eles são condicionantes. São condicionantes. Por quê? Porque é uma condição que você se encontra, que você escolheu estar. Então, eles delimitam. Mas isso aqui, ó, não determina a sua vida. Você não é produto do meio. Não é porque você nasceu na favela que você tem que ser ladrão. Se bem que hoje em dia quem nasce no berço de ouro que é ladrão, né? Quem nasce em condomínio, né? Então tem esse contraponto. Então você não é produto do meio. A ocasião faz o ladrão. Que mentira, velho. Né? Não é não. É eu que me faço o mocinho ou o bandido. Sou eu quem escolho. Eu que estou com a rédea da minha vida. Desculpa. Então, para a gente fechar, à medida que eu caminho pelo novo e vivo caminho, pela recuperação, da reabilitação, da possibilidade, eu ganho uma nova perspectiva de vida e a possibilidade de viver. Eu grifei aqui, ó, porque V com V maiúsculo, é vida mesmo, velho. Não é sobrevida. Não é essa vidinha mais ou menos. Entendeu? Não é essa vidinha mais ou menos. Né? Eu ganho essa possibilidade, eu ganho novas perspectivas, expectativas. Eu começo a sonhar, eu começo a contemplar, vislumbrar coisas que são possíveis, são palpáveis, são tangíveis. Dá para fazer, basta eu me esforçar, basta eu me esforçar. Então, em Cristo, os impossíveis se tornam possíveis. Coloquei aqui em Cristo porque Ele é o meu poder superior, é meu Deus, é quem dirige a minha vida. Né? Não estou impondo isso aqui para ninguém, não. Mas Ele é o que me dirige, eu sei que é o que me dirige. Ele que torna impossível. Ele que torna o impossível possível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Nunca estamos cedo. Deus impossível, não se esqueceu de mim. Sua destra, sua mão direita me sustenta, me faz permanecer. Ele me tira, ó, do charco, me firma os pés sobre a rocha, me põe um cântico nos lábios. Então, os impossíveis se tornam possíveis. Então, aproveite a oportunidade, que é essa oportunidade, ela pode ser, ouça bem isso, essa oportunidade que você está tendo, se você assim a vê como oportunidade, tá? Pode ser uma possibilidade para você recuperar. Pode ser, se você quiser. Se você quiser, tá? Então, da mesma maneira que o seu dia, vamos falar de coisas pequenas, que o seu dia é do jeito que você é, que você quer, você faz o seu dia ser bom ou ser ruim, a oportunidade que você está tendo pode se tornar uma possibilidade de você ver o impossível ser possível na sua vida. Que Deus abençoe todos vocês. Amém? Amém.